Fala pessoal, vamos para mais uma explicação raiz aqui. Então o conceito de hoje é o conceito o conceito de estaca escavada com utilização de fluido estabilizante. Então a estaca escavada com utilização de fluido é uma estaca moldada em loco também, sendo que a estabilidade da parede da perfuração é assegurada pelo uso de fluido estabilizante ou água quando tiver a utilização de revestimento metálico. Essa estaca recebe a denominação de estaca escavada quando a perfuração é feita por uma caçamba acoplada e uma perfuratriz. E a estaca barrete quando a seção for retangular e é escavada com a utilização do clamshell, tá? Então, eu vou falar aqui agora um pouco da representação gráfica. Então, o que é representação gráfica? Então, quando a gente fala em estaca escavada com utilização de fluido, normalmente a gente chama ela de estacão, tá? Pelo menos aqui em Belo Horizonte a gente chama ela de estacão. E a representação gráfica dela, quando a gente tem uma geometria circular, é igual às demais. Então, vou ser um pouco mais prático aqui. Então, ou é feito uma legenda para diferenciar o diâmetro, ou é feita um círculo com uma cor específica. Então, a gente adota uma cor para um determinado diâmetro, vermelho para de 40, e aqui de 50. Então, diferença na legenda, desenhando sempre. Então, aqui a gente pode ter uma diferença de tonalidade, que é azul, tá? Então, aqui é diâmetro de 40, aqui é diâmetro de 50. E uma observação importante é sempre desenhar a estaca, o desenho da estaca na sua geometria real, para a gente não ter acúmulo de interferências na hora de desenhar, na hora do desenvolvimento do projeto, tá? Então essa estaca, quando a gente chega nesse tipo de situação, a gente começa a misturar muitos conceitos, tá? Então a gente começa a misturar conceitos da estaca escavada, da estaca tipo trado, da estaca hélice e da estaca tipo raiz, tá? E a gente tem mais um incremento aí, que é o equipamento, tá? Então não vou falar de equipamento agora, porque isso é uma abordagem bem longa. Então o que eu posso abordar aqui sobre equipamento é porque quando a gente fala na utilização de clamshell, esse equipamento ele é um equipamento com uma geometria diferente do que a gente observa, né? Não é um equipamento normal, corriqueiro. Então, o clamshell, o que que é? O que que é a estaca circular? É uma estaca que é executada com trado, na sua grande maioria, ou com cabeças rotativas ou percussivas com um determinado material para o avanço da perfuração, tá? E o que acontece com o clamshell? O clamshell, ele é vou tentar desenhar ele aqui, para vocês começarem a ter a noção. Então pode pesquisar aí no Google o que é um clamshell, tá? Então, clamshell, o que é, basicamente? É um equipamento retangular, tá? E ele tem um peso, tá? Porque dentro da sua sequência executiva de escavação é importante ele ter esse peso. Então, ele é um equipamento retangular, tem um sistema aqui dentro, tá? Ele é erguido por cabo de aço. No caso da estaca circular, ele é suportado por uma haste, tá?
E aqui, nesse caso, ele é suportado por um cabo de aço. Ele tem uma geometria retangular, uma caixa retangular, tá? Aqui eu estou fazendo uma vista dela, mas ela tem uma espessura também. Então, aqui tem um sistema. E aqui na ponta, ele tem, não sei se eu vou conseguir desenhar da melhor maneira, mas ele é tipo um Pac-Man. Ele tem umas garras aqui, ó, dois beiços aqui, ó, as garras, de forma que na sua descida, no ponto de vista descendente, ele desce com essas garras abertas e esse cabo de aço, ele tem um dispositivo que solta esse clamshell, então o guindaste eleva esse equipamento e ele tem um dispositivo que libera ele, que ele cai. Então, com esse peso, como ele tem esse peso, ele cai, adquire uma determinada velocidade e essas garras penetram no solo. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que quando ele é introduzido no solo, esse clamshell agora, do ponto de vista do movimento ascendente, ele vem com as suas garras fechadas. Então o material ele é retido aqui nessa garra, então o guindaste issa esse equipamento e na parte de fora é feita a deposição desse material. E no caso das sequências executivas e nas soluções de estaca-trado, estaca-hélice, estaca tipo raiz, você consegue acompanhar a retirada do material, mas não é um acompanhamento muito válido. Por quê? Porque esse material vem muito desmontado, muito pulverizado, e como a gente tem a presença do fluido estabilizante ou uma lama betonítica, a gente já tem um material muito modificado, então a gente não pode levar isso muito em consideração, a gente pode acompanhar, tá? Então esse é um processo executivo, o clamshell, ele tem um processo de escavação muito parecido com o estaca-trado, que é o seguinte: despenca o clamshell de uma determinada altura, crava as garras no subsolo local, fecha a garra, porque ele tem esse dispositivo, uma força para fechar essa garra, esse dispositivo do clamshell deposita o material para fora do furo. Então é feito isso várias vezes até alcançar aí a profundidade de projeto. E na opção de circular é feita também a retirada desse conjunto de materiais aí, tanto do material escavado como do fluido estabilizante ou da lama, tá? Então essa é uma sequência específica. Eu estou até adiantando algumas situações, mas por quê? Porque eu quero mostrar a geometria da estaca tipo barrete que foi citada. Então a estaca convencional é uma estaca de geometria circular, o clamshell ele é uma estaca com geometria retangular. Por quê? Porque esse dispositivo ele tem uma dimensão mínima, tá? Então você tem também limitações e você fica engessado quando você especifica essa solução, porque ele já tem uma determinada geometria, que é tem um tamanho específico dos equipamentos e ele tem uma forma retangular.